Boa noite, gente. Nesse terceiro vídeo sobre frações racionais, na verdade, funções racionais, escrita por meio de frações parciais, a gente vai estudar o terceiro caso, e esse terceiro caso, ele envolve não mais termos lineares, pode ser que tenha também termos lineares, nada impede, mas ele também tem fatores quadráticos irredutíveis, né? E que não possuem repetição. A diferença do terceiro caso para o quarto caso é que no quarto caso vai ter repetição e a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou no caso 2, tá? No caso 3, então, que não tem repetição, cada uma dos termos quadráticos, dos fatores quadráticos, vai ser associado a uma fração com essas características, que tem um bx e mais um c, tá? Então, um exemplo desse caso aqui, a gente vai ver, é o seguinte, eu vou colocar o que a gente abordou lá no exercício, no exemplo, na verdade, do material, que é 1 menos x mais x quadrado, dividido por x vezes x quadrado mais 1. Então, vejam que o denominador está em termos já de fração, já está dividido ali os fatores, né? Tem um fator x e tem um fator x ao quadrado mais 1. Veja que se eu multiplicar esses dois, fica x ao cubo. Então, o grau é 3, lá em cima o grau é 2. Então, significa que está dentro do que a gente considera um dos critérios para a aplicação do método. Se aqui embaixo fosse apenas 2 e lá em cima fosse 2, então a gente não tinha como aplicar o método porque o grau de baixo tem que ser um grau maior, tá? Então, beleza. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, verificar se isso aqui tem raiz. Então, olha só. X quadrado mais 1, para ter raiz, a gente compara com 0. Posso fazer por Bhaskara, ou nesse caso, como é uma fração incompleta, uma função de segundo grau incompleta, eu só isolo x ao quadrado. X ao quadrado vai dar menos 1. Tá. Número ao quadrado sempre é positivo. Eu nunca tenho número ao quadrado que dá número negativo. Então, a gente fala que não existe um x que satisfaça essa conta. Mas não existe no conjunto dos reais. Então, não existe solução real, né? X pertencente aos reais, tal que isso aconteça, né? Então, ele não existe uma solução real, mas existe uma solução complexa. A gente não vai trabalhar com soluções complexas, a gente só vai identificar se as raízes existem e são reais ou se elas não existem nos números reais. Não existem nos números reais, a gente afirma que esse carinha aqui é uma função quadrática irredutível, tá? Eu não consigo escrever ele em formato de fatores, que nem quando eu tenho raízes. Então, beleza. O que a gente vai fazer então? Então, já que isso é irredutível, ele se enquadra no caso 3, e aí a gente pode reescrever essa fração aqui, essa função racional, como sendo A sobre x, que é um termo linear, e esse termo quadrático aqui, a gente vai usar essa ideia aqui, tá? Então, x quadrado mais 1, bx mais c. E vai fazer essas continhas para ver onde a gente pode chegar, certo? Bom, para resolver essa operação, então, o que a gente faz? A gente escreve isso aqui como se fosse tirar mínimo, então, multiplica os dois de baixo. E quando a gente tira mínimo, o que a gente faz? A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Então, esses termos dividido por x, e o x com x se cancela e sobra só o termo com x quadrado.
Então, x quadrado mais 1, mais... Isso daqui dividido por x quadrado mais 1, sobra só x. Então, vai ficar bx mais c vezes x. Beleza, cheguei na etapa em que eu tenho que resolver as operações fazendo distributiva e depois eu vou reorganizar esses termos. Então, fazendo a distributiva primeiro, né? Ax quadrado mais a, bx vezes x, bx quadrado, c vezes x, cx. X vezes x quadrado mais 1. Juntando os termos semelhantes. Então, x quadrado. Então, x ao quadrado vai ser... vou colocar em evidência, e aí eu vou colocar os carinhas que aparecem em x quadrado. Então, os carinhas que aparecem em x quadrado é esse termo e esse termo. Então, se eu colocar o x ao quadrado em evidência, vai sobrar o a em um e o b no outro. Termo que tem x, o cx. Termo independente, o a. Tudo isso dividido por x vezes x quadrado mais 1. Beleza. Vou comparar com a equação inicial. Então, a equação inicial, deixa eu colocar aqui, gente, para ficar mais fácil de vocês verem. A equação inicial é essa daqui, ó. Eu vou copiar ela aqui novamente, para a gente não perder a informação na nossa conta, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo já. 1 menos x mais x quadrado, dividido por x vezes x quadrado mais 1. Então, essa é a nossa operação original. Tá, então eu vou comparar os coeficientes dos carinhas lá de cima com os coeficientes desse numerador aqui original. Então, os números que estão na frente do x quadrado, nesse caso aqui não aparece nada, significa que é 1. Então, a mais b, que é esse cara que tá na frente do x, tá na frente não, tá multiplicando o x quadrado, ele vale 1. O carinha que tá na frente do x é o c. Nesse caso, quando não tem nada, é 1 também, só que ele é um 1 negativo, então é menos 1. E o carinha que tá sozinho é o a. O a tá sozinho. Quem que tá sozinho aqui? O 1. Bom, tem um sisteminha. Desse sistema, a gente já conhece duas das incógnitas, que é o a e o c. Falta descobrir quem é o b. Então, para descobrir quem é o b, o que a gente faz? Isola o b aqui na conta e substitui o valor do a que a gente conhece. Então, b é igual a 1 menos a. O a gente sabe quem é, vale 1. Então, significa que b vale 0. Beleza, encontrei quem é os valores do a, quem é o valor do b e quem é o valor do c. Tá, com esses valores, eu consigo reescrever essa função racional por meio dos termos de frações parciais. Então, eu vou colocar aqui, gente, só deixa eu dar um pause. Então, lá em cima, então, a gente tinha nossas funções parciais. Então, a gente vai reescrever essas funções parciais com as informações que a gente tem agora do nosso problema. Então, quem que é os carinhas, né? O a vale 1. Vou colocar aqui de verdinho. Então, é 1 sobre x. No lugar do b, a gente vai colocar 0. Então, seria mais 0x menos 1, que é o valor do c. Tudo isso dividido por x quadrado mais 1. Tá. Beleza. Só que tem aquele 0x. Eu preciso escrever aquele 0x? Não, na verdade, eu não preciso. Eu poderia escrever apenas isso aqui. 1 sobre x menos 1 sobre x quadrado mais 1. Onde esse menos aqui é o correto,
é deixar na frente do traço de fração, né? Então, em vez de colocar o sinal de mais aqui, como o número é negativo, coloco menos na frente do traço de fração. Então, a forma de escrever essa função racional, em termos de frações parciais, é dividir ela em duas frações dessa maneira, certo? Então, a princípio essa a ideia do caso 3. Sempre escrever quando eu tenho termos quadráticos redutíveis por meio de um bx mais c lá em cima. E essa ideia também a gente vai usar para ilustrar o caso 4, beleza? Então, vamos lá para o caso 4. Então, no quarto caso, então a gente tem a seguinte situação. Pode ter, deixa eu colocar esse cabo aqui, gente, que tá atrapalhando. Pode aparecer termos quadráticos irredutíveis que se repetem, ou seja, aqueles que têm multiplicidade, que aparece lá em formato de potência no denominador. Eu vou colocar um exemplo aqui diferente do que a gente, como é um assunto mais complexo, né? Onde a gente parece maior número de contas, eu resolvi colocar um exemplo diferente do que ele que tá no material, tá? É semelhante, mas é diferente. Então, ó, x mais 3 dividido por x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Então, olha, tem uma fração racional, tem um termo ali linear, que é o x, e tem um termo aqui que é quadrático e irredutível. Então, primeiramente, a gente vai verificar se isso aqui realmente é quadrático e irredutível. Para isso, a gente calcula o delta. Então, é b ao quadrado, que é 1, menos 4, que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é 1. Então, o delta aqui, como vocês podem ver, é 1 menos 4, delta igual a menos 3, número negativo, portanto, termo quadrático e irredutível. Beleza, como a gente vai fazer? Aqui eu não coloquei os fatores, mas a ideia que a gente vai usar é a mesma que a gente tinha adotado anteriormente. Então, assim, para escrever em forma de frações parciais, eu vou considerar aqui um fator linear, então eu coloco só um carinha lá em cima. Aí eu vou começar a considerar os fatores quadráticos. Então, a potência aqui é 2, então eu tenho que considerar os termos com potências menores. Então, eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado mais x, só a base, né? X ao quadrado mais x mais 1. E aqui eu vou colocar a característica quando eu tenho termos quadráticos, que é bx, um cara que acompanha x, mais um cara independente. Como esse fator é quadrático, então eu vou colocar mais uma expressão considerando o termo quadrático. Então, x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. E aí, outra expressão semelhante a essa. Agora, eu vou usar outras letras, porque são números distintos que a gente pode chegar. E aí, a gente escreveu o esquema, né, das frações parciais. Precisamos descobrir cada uma dessas letrinhas que aparece. Se a potência aqui fosse 3, como que seria? Teria esse termo quadrático e teria mais um termo ainda do lado, considerando a potência 3, tá? Então, sempre que aumentar aqui o valor, eu vou ter que construir uma fração para cada potências menores que aparece aqui, para potência que aparece no denominador, mais os termos menores, certo? Beleza. Então, feito isso, a gente vai fazer as mesmas operações que a gente tinha feito anteriormente para os outros casos. A gente vai considerar como se fosse um mínimo. Então, x, esse termo e esse tem a mesma base, então, eu considero apenas a potência maior, x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. E vou pegar, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo carinha de cima. Se eu dividir pelo de baixo, esse dividido com esse some, fica só o termo ao quadrado. Então, vai ficar a x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Mas, eu já vou colocar esse termo aqui entre parênteses, tá? Pra gente não se confundir. Tudo isso dividido por x quadrado mais x mais 1 é como se sumisse um dos termos, então some o termo quadrático, sobra um deles, porque quando tem o quadrado é ele vezes ele mesmo. Então,
Um deles some, fica só um dos carinhas, e o x, né? Então, vezes x, x quadrado mais x mais 1. Beleza. E o último termo, a gente vai colocar aqui, entre parênteses também, dx mais e. E ele tá, se eu pegar toda a expressão aqui de baixo, dividir por essa expressão aqui, esses termos aqui que estão ao quadrado, a gente simplifica, sobra só o x. Beleza. Escrevi no formato do mínimo. Então, o que que agora a gente tem que fazer? Resolver todas as operações que aparecem. Então, resolver essa potência, aí fazer essas distributivas aqui até ficar um polinômio totalmente resolvido, para depois a gente começar a colocar as coisas em evidência, tá? Então, A vai ser... Eu vou fazer tudo, gente, vai ficar bem longo, então, assim, vocês tentam fazer tudo na mesma linha. Aqui a professora não vai conseguir fazer tudo na mesma linha, tá? Então, ó, vai ficar x ao quadrado mais x mais 1. Como tá ao quadrado, vou indicar a multiplicação, certo? Mais bx mais c. Essa multiplicação aqui eu já vou fazer, tá? Vou fazendo os que derem. Vai ficar x ao cubo mais x quadrado mais x. Essa multiplicação aqui a gente já pode fazer também. Mais dx quadrado mais ex. Vou indicar que tudo isso está dividido por x quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Continuando a conta. Então, aqui ainda tem que fazer distributiva e aqui também tem que fazer distributiva, tá? Então, a gente continua a conta aqui embaixo. Então, A vai ser x quadrado com x quadrado, aí com x e depois com 1. Então, x ao cubo mais x, ou melhor, x à quarta, né? X quadrado com x quadrado é x à quarta. X quadrado com x, x ao cubo. X quadrado com 1, x quadrado. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes x, x quadrado. X vezes 1, x. E agora o último, 1 vezes x quadrado, x ao quadrado. 1 vezes x, x. E 1 vezes 1, 1. Beleza, fechou. Agora, a gente vai fazer essa distributiva aqui, ó. Esse com esse com esse, depois esse com esse com esse. Então, bx, eu vou fazer na outra linha já. Bx vezes x ao cubo fica bx à quarta. Bx vezes x ao quadrado fica bx ao cubo. Bx vezes x fica bx ao quadrado. C vezes x ao cubo, cx ao cubo. C vezes x quadrado, cx quadrado. E, deixa eu segurar aqui a folha. C vezes x, cx. Beleza, ainda tem esses dois termos aqui que a gente vai repetir. Dx quadrado mais e na x. Tudo isso tá sendo dividido pelaquela expressão. Que eu não vou colocar nessa folha, gente, porque a gente não sobrou espaço, mas eu coloco já na sequência, tá? Então, beleza. Só puxando aqui a folha pra gente dar continuidade. Então, veja que ficam umas expressões bem grandes, mas assim, é só manter a calma e fazendo as continhas que vai simplificando, tá? Então, beleza. Vou pegar e juntar os termos semelhantes que tá dentro dessa expressão aqui, ó, tá? Então, x à quarta, não tem com quem juntar. X ao cubo, eu tenho esse, só esses dois, né? Então, eu tenho 2x ao cubo. X ao quadrado, tenho esse, tenho esse, tenho esse. Então, eu tenho 3x ao quadrado. X sozinho, eu tenho esse e esse, 2x. E o 1, eu tenho um só, né? Só um carinha que tá sozinho. Então, mais 1. Já posso também organizar quem são os termos semelhantes aqui, se tiver alguém, né?
Como ali, ó, as potências são todas diferentes, então a gente só repete. Não tem como fazer mais nada. Então, bx à quarta, bx ao cubo, bx quadrado. Então, só repetindo os carinhas que estão lá. Mais cx ao cubo, mais cx ao quadrado, mais cx, mais dx quadrado, mais e na ex. Tudo isso dividido por x vezes x quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Beleza. Agora, a gente tem que fazer essa distributiva aqui para depois juntar, colocar em evidência as potências de x. Então, vai ficar ax à quarta, 2ax ao cubo, 3ax quadrado, 2ax mais A. Mais B. Agora, a gente repete todo mundo que tá aqui, tá? Só repetir, tá, povo? Bx ao cubo, mais bx quadrado, mais cx ao cubo, mais cx quadrado, mais cx, mais dx quadrado, mais ex. Tudo isso dividido por x, x quadrado mais x, mais 1 ao quadrado. Certo. Agora que tá todas as contas abertas, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar as potências que são semelhantes. Então, eu vou olhar a maior potência. A maior potência é o x à quarta, né? Então, eu vou pegar esse x à quarta e colocar aqui em evidência. E vou colocar todos os carinhas que se multiplicam x à quarta. Tá, quem são eles? Então, ó, x à quarta e x à quarta. Não tem mais nenhum. Então, é o A e o B. Aí, a gente vai olhar para o x ao cubo. Tenho esse, vou fazer de uma cor diferente, pra gente não se perder. X ao cubo, x ao cubo, x ao cubo, e acabou, né? Então, eu tenho lá mais x ao cubo. Carinha que multiplica o x ao cubo aqui é o 2A. Aqui é o B. E aqui é o C. Mais x quadrado. Carinha que multiplica x quadrado. Então, eu tenho o 3A, o B, o C e o D. Então, tem bastante gente que multiplica o x ao quadrado. Então, mais B, mais C, mais D. Carinhas que multiplicam o x. Carinhas que multiplicam o x, eu vou ter o 2ax, o cx e o e. Então, vai ser 2a, tirando o x aqui fica 2a, tirando o x fica c, tirando o x fica e. Mais os termos que estão sozinhos. O único termo sozinho que aparece é esse a aqui. Então, mais a. Todos os outros termos foram, então, repete essa parte aqui da divisão. Dividido por x quadrado, mais x, mais 1 ao quadrado. Beleza. Feito isso, gente, a gente agora consegue comparar com a nossa ideia inicial, que era... Já acho lá para vocês verem. Que era essa daqui, ó. Eu tinha lá x mais 3 lá em cima, e os carinhas lá, x quadrado mais x mais 1 ao quadrado embaixo. Então, ó, os carinhas que estão aqui embaixo, e toda essa galera aqui que eu representei, no final das contas, tem que ser x mais 3. Então, eu faço por comparação. Todos os termos que têm potência, x à quarta, x ao cubo, x quadrado, não tem representante aqui. Então, eu comparo com zero. O termo que tem x, eu vou comparar com 1, que é o coeficiente do x aqui. E o termo independente A, eu vou comparar com o termo independente 3 aqui, certo? Então, vou montar o sistema para a gente ver onde a gente consegue chegar. Então, montando o sistema. Vai ser um sistema que vai ter 5 linhas, mas são 5 incógnitas e 5 linhas. Então, primeiro, o A mais B aqui vai dar 0. 2A mais B mais C
também vai dar zero, porque é o coeficiente do x ao cubo. 3a mais b mais c mais d também vai dar zero, porque é o coeficiente do x ao quadrado. E nosso numerador lá era x menos 3, né? Então, era isso aqui que a gente tinha lá no início. Agora, o termo que tem x é esse carinha aqui, 2a mais c mais e. Esse eu não vou comparar com zero, porque tem x aqui no numerador. Então, eu vou comparar com 1, que é o coeficiente desse x. E o a, que é o termo independente, eu vou comparar com o termo independente aqui, que é menos 3. Menos 3 não, né? Mais 3, gente. Aqui é mais. Mais 3. Tá. Então, o primeiro valor a gente já conhece. A vale mais 3. Por meio desse valor, eu consigo extrair alguns outros valores, né? Eu consigo extrair o valor do B aqui. B é igual a menos A. Se o A vale mais 3, então, isso implica que o B vai valer menos 3, certo? Tá, tem o valor do A, tem o valor do B, consigo calcular o C. Quem que é o C? C vai ser, só isola o C aqui, vai ser menos 2A menos B. Se eu sei que o A vale 3, então aqui vai dar menos 6. Se eu sei que o B vale menos 3, menos com menos fica mais 3. Então, no final da história, o nosso C vai ser menos 6 mais 3, que é menos 3. Então, olha, eu vou deixar circular já aqui, ó. Tem o valor do A, tem um valor para o B e já tem um valor para o C. Agora, eu preciso calcular o D. Então, o D, eu tenho o valor do A, do B e do C, consigo calcular o D. Vou calcular o D aqui embaixo. Então, o D vai ser quem? Menos 3A, menos B, menos C. Substituindo, quem são esses caras? O D é menos 3 vezes A, que é 3, então, menos 9. O B, menos B, fica menos 3, então, mais 3. O C é menos 3, então fica mais 3. Tô devendo 9, paguei 3 e depois paguei 3 de novo. Então, daqui eu tenho que D vale menos 3. Professora, tá dando tudo menos 3. Não tem problema, tá certo. Os números podem ser iguais, não tem problema nenhum, tá? Dá sempre igual? Não. É mais comum não dar números iguais, mas se acontecer de dar números iguais, não tem problema. Falta encontrar quem? Falta encontrar o E. Então, eu vou usar essa equação aqui para encontrar o E. Vou fazer aqui do ladinho, tá? O E vai valer 1, que é esse carinha que tá aqui, né? 1 menos 2A menos C. 1 menos 2 vezes 3 é 6. Menos C seria menos 3, vai ficar mais 3. Então, eu tenho 1 mais 3, que é 4, tô devendo 6, paguei, fiquei devendo 2. Então, agora, quando a gente conseguir encontrar os valores de todas as nossas incógnitas das frações parciais. Encontrou todos esses valores, a gente consegue reescrever a nossa função racional por meio dessas frações parciais, tá? Então, vamos lá. Então, reescrevendo elas com essas informações. Então, se vocês forem... Deixa eu ver se eu consigo deixar tudo numa mesma página, tá? Então, olha, essa era a fração que a gente tinha inicialmente, que a gente tinha adotado o esqueminha para a gente representar ela, né? Aqui estão os valores que a gente encontrou para cada uma dessas letras. Então, como que a gente representa essa fração aqui, usando essas frações parciais? Então, é só substituir quanto que vale cada uma daquelas letrinhas, tá? Então, essa fração aqui, que é x² mais x mais 1 ao quadrado, vai ser quem? O A vale 3, então, 3 sobre x. O B
é menos 3, então a gente vai colocar entre parênteses, deixar o sinal de mais aqui, e vou optar por colocar entre parênteses, para não ficar 2 sinais consecutivos, né? 3x, o c é menos 3 também, isso vai ser dividido por x quadrado, né? Quase não estava aparecendo, né, gente? X quadrado mais x mais 1. E o próximo termo, também vou deixar entre parênteses, porque o d também é negativo. Então, vai ficar menos 3x. O e vale menos 2. Tudo isso dividido por x ao quadrado mais x mais 1 elevado ao quadrado. Então, essas são as frações parciais que a gente tem. Então, na hora de fazer uma integração, se pedir a integral desse cara aqui, o que a gente faz? Pega esse cara inteiro, monta as frações parciais e faz a integral de cada uma dessas frações, porque é mais simples fazer essas integrações do que fazer essa integração aqui, certo? Então, gente, a princípio é isso que eu queria mostrar para vocês. Lá no material instrucional tem exemplos de frações de integrais sendo resolvidas. Eu não vou me prolongar mais aqui nas videoaulas, porque eu acho que vai ficar muita coisa para vocês assistirem. Mas, assim, o principal é resolver, montar as equações. Porque montando essas equações aqui, geralmente, as frações que vocês alcançam, né? Que vocês obtêm, vocês já trabalharam em algum momento e vão conseguir integrar. Então, assim, meu foco principal era ensinar para vocês como montar essas expressões e é claro, lá no exercício de vocês vão ter que fazer as integrações, mas eu espero que com o material que eu disponibilizei lá e com os exemplos que a gente fez aqui e os que estão lá também no material, vocês consigam entender a ideia e consigam resolver os problemas. Então, a gente se vê no atendimento ao aluno, que essa semana eu vou fazer 2, e daí eu marco bem certinho na plataforma lá com vocês, pra gente discutir e ver como que vocês conseguiram. Então, se vocês tiverem dúvida, não fiquem à vontade para perguntar, tanto na plataforma quanto nos horários de atendimento, tá bom? Pode me procurar. Então, a princípio é isso, agradeço a atenção de vocês e desejo a todos uma boa semana de estudo. Tchau, tchau!